pelos olhos da fé, nós já vemos o seu casamento restaurado, pelos olhos da fé, você vivendo sobrenatural na sua empresa, no seu trabalho, em nome de Jesus, amém? Eu cheguei lá nessa empresa, Marcato, em Belo Horizonte, disse para o rapaz, o balconista, o vendedor, e disse: eu preciso de uma baqueta 7A, como quem conhecia alguma coisa, né, mais leve. Eu também preciso de um pad para eu treinar. Irmãos, eu sei que ele subiu e demorou a descer, e aí de repente eu percebi, será que ele achou que eu não tenho cara de baterista? Porque baterista tem cara. Irmãos, mas ele desceu, escute isso, presta atenção nisso, você que está em casa. Ele chegou e disse: eu nem poderia fazer o que eu vou fazer aqui agora. Se o meu chefe ficar sabendo, talvez ele me manda até embora. Mas enquanto eu procurava a baqueta para você, o Espírito Santo mandava eu te dizer que o que ele tem com você não é na bateria, é na palavra. Você está dando glória a Deus porque não era você. Irmãos, essa palavra me deixou triste. Triste. Falei: como assim? Falou assim: não sei. Eu saí dali triste. Fiz a minha inscrição no Seminário Teológico Carisma, lá na Matriz, em Belo Horizonte, de onde eu e minha esposa somos. Essa mulher maravilhosa que estava aqui também cantando, já tem dono, Deus é fiel. Você pode ser feio, mas se você for crente, Ele pode te honrar, amém? Mas vai continuar feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você vai sair daqui casado, amém? Em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu cheguei e fiz o carisma, a inscrição. Eu vou entrar no texto, segura. Eu sinto de Deus de compartilhar isso aqui, alguém precisa ouvir. E aí, irmãos, quando eu comecei a fazer o carisma, eles falaram que teria uma audição. Eu disse: está vendo? O vendedor não sabia nem que eu era um baterista. Já estou na Lagoinha, um pulo eu já estou no diante do trono. Irmãos, cheguei para a audição, só tinha eu de baterista. Sabe quem que estava cuidando da audição? A pastora Lola. E aí eu lembro que ela falou assim: Tiago, você vai tocar e a gente vai ver. Irmãos, eu toquei. E o Paulo, o esposo dela, o pastor Paulo, ficou também me observando, porque ele toca. E aí ele terminou e disse assim: cara, você até toca bem. Falei: como assim até toca bem? Ele falou assim: mas é na bateria mesmo? Aí a pastora Lola falou: meu irmão, é na palavra. Irmãos, foi doloroso, mas ali virou uma chave dentro de mim. Eu não fui chamado para fazer o que eu quero, mas o que eu preciso da parte de Deus. Deus não te chamou para você apenas viver os seus maiores sonhos, porque os seus maiores sonhos são os menores que Deus tem para você. Muito mais daquilo que você sonhou, o Senhor pode te surpreender, amém? Então não pensa assim: eu não presto, eu não sirvo, mas Deus pode te capacitar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17, glória a Deus. Eu tentei ser chique, igual o pastor Fernandes, não consegui, está só um teco-teco aqui na minha orelha. Glória a Deus. Vocês acharam aí? Diz assim: e se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. Repete isso: é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Diga: as coisas antigas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez. E eis que tudo se fez. Feche os seus olhos. Espírito Santo, te devolvemos honra. Suplicamos para que tenhas liberdade
aqui nessa noite. Oramos para que a tua palavra, que é poderosa, a tua palavra que, como uma espada de dois gumes, divide o indivisível entre alma e espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Que nessa noite sejamos atraídos, convencidos, consolados, ativados, que saiamos daqui entusiasmados para viver os melhores dias da nossa vida na sua presença. Nos movemos em fé, somos salvos pela fé, fomos justificados através da fé, Cristo nos alcançou, cremos e por isso falamos, conforme diz a sua palavra. Oramos para que, aonde houver uma pessoa dentro e fora desse auditório, que ela seja completamente alcançada e transformada pela sua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Preste atenção, rapidamente, para você entender um pequeno contexto do que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Uma igreja que o próprio havia plantado, missionário, sem receber sequer um incentivo, mas uma missão, ele recebeu da parte de Deus, e nunca mais a vida de Saulo de Tarso foi a mesma. Ele se entregou por completo, sem reserva, e plantou a igreja de Corinto, que pertence hoje, geograficamente, o que chamamos da Grécia, um país nobre, a costa da Europa, e Paulo proclamou o evangelho naquela cidade. A Bíblia diz em Atos, irmãos, que quando Paulo chega em Atenas, ele percebe um altar levantado e escrito ao Deus desconhecido, e ele começa a anunciar o evangelho, e eles começam a ouvir, e vidas começam a ser alcançadas pelo poder do evangelho de Cristo. O poder do evangelho de Cristo salvou muitos naqueles dias e continua salvando até os dias atuais. Essa é a boa notícia que Paulo proclamava. Mas Paulo foi enxotado daquela cidade. A mesma igreja que Paulo havia plantado, infiltraram-se no meio da igreja falsos apóstolos. É o que ele descreve nos versos anteriores, que eles tinham aparência, mas não eram. Eles pareciam, mas não tinham a essência genuína. Estavam enganando aqueles a quem Paulo havia discipulado, cuidado. Eles estavam tentando descredibilizá-lo. É por isso que ele diz que ele não estava tentando provar o seu apostolado aos irmãos de Corinto, mas o que ele apenas desejava era evidenciar de que ele não era mais aquele mesmo judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor. Paulo queria ter uma oportunidade de dizer: eu não sou mais aquele a quem vocês encontraram no passado. Aliás, como diz o pastor Fernandes, nem me procure no passado, porque eu não estou mais lá. Perceba, e ele continua dizendo: espero que também sejamos reconhecidos na consciência. Ou seja, eu não quero provar. Parece que quando entregamos a vida para Cristo, as pessoas ainda têm um tanto quanto de dúvida. Afinal, não era esse que estava perseguindo ontem. Afinal, não era esse que estava descendo até o chão com músicas horrendas ontem, e hoje está levantando as escrituras.
E parece que isso estava neutralizando os irmãos, mas não o coração de Paulo, porque quem sabe quem é e para o que foi chamado, não negocia o trajeto na jornada, porque nós não somos mais daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim, eu corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alguns até estão pensando, ficou louco, maluco, como ele diz aqui nos versos anteriores. Não fiquei louco não, e muito menos maluco. Na verdade, sabe o que aconteceu? Aquele que estava preso, alicerçado em trevas, agora experimentou uma genuína libertação. Eu não dependo mais disso, porque este agora é o meu alvo, e para as trevas nunca mais eu volto. Nunca mais você volta. Quem entende isso aqui? Deus te estragou, até para você desviar, você não vai prestar mais. Talvez você vai acordar, cansei de ministério, aí Jesus, é agora que eu uso, vou parar de pregar. Aí é que Deus coloca a gente perto, e Deus nos usa para a glória do nome dEle. Por que isso? Porque somos atraídos a proclamar a mensagem que reconcilia. É isso que ele está dizendo nesse capítulo. Se eu fui reconciliado, você também será. Dia 17 de setembro de 2007. Eu tenho 35 anos. Pode não parecer, mas cresci à margem de uma comunidade em Belo Horizonte, uma favela, próximo, sendo aliciado pelo crime, assediado pela vida de ostentação. Aos 14 já tinha experimentado um pouquinho do trago de um cigarro, um careta. Ficava meio zonzo e pensava, não vou viciar, eu paro a hora que eu quero. E vendo ali os caras na boca, com arma na cintura, moto do ano, carro rebaixado, bermuda da Ciclone, chinelo Kenny, falei, é isso que eu quero, é o kit da malandragem, estou dentro. Os olhos brilhavam, mas ainda assim a minha família tinha preparado um berço ainda um tanto quanto com dignidade. Mas a minha família, por parte dos parentes, tios, tias, porque a minha mãe já desde sempre conheceu as drogas também muito rápido. Das filhas a mais rebelde, se envolveu com vários tipos de pessoas, até ela se envolver sentimentalmente com traficantes. Então eu cresci dentro de um ambiente onde a maconha era natural e o cheiro, eu sabia que algo diferente estava sendo consumido dentro da minha casa. A minha mãe experimentou de todas as drogas possíveis, a família rejeitando, e do outro lado, o meu pai já me introduziu também nas drogas. Então eu usava com ele, o que dificultava ainda mais um caminho que jamais eu imaginei trilhar como os de hoje, porque eu sempre tinha no meu coração, eu não presto para ser ninguém. Irmãos, eu lembro que dia 17, eu lembro que eu enrolava chamate
quando faltava cigarro, fumava Hollywood vermelho. Os fumantes estão aí, não, aleluia. Hoje o povo fuma pendrive, mas na minha época eu fumava cigarro. E eu lembro que a ânsia do vício me fazia deixar de comer para poder fumar. E aí eu conheci o segundo tipo de droga que intensificou ainda mais. Eu lembro que pela primeira vez nós fumamos um baseado, um cigarro de maconha, dentro da casa de amigos. E aí eu lembro que tudo começou a rodar, me deu uma fome, irmãos. Se tivesse um chinelo com brigadeiro em cima eu comia. E aí eu comecei a rir, falei, cara, que loucura isso, e fui intensificando, e nunca mais parei, não conseguia mais parar de fumar um cigarro, e muito menos a maconha. Quando de repente, irmãos, nós conhecemos juntos, ali, a cocaína, e eu lembro que a minha avó a essa altura, ganhava super bem, aposentada, pegava também a pensão do meu avô, que era aposentado como oficial de justiça. Pensa num salário gordo, irmão. E eu lembro que eu ficava, eu e meu primo, que cresceu comigo, que não conheceu o pai, eu ensinei ele a roubar as moedinhas do meu avô. Que arrependimento, irmãos. E aí ele passou a roubar mais do que eu, e nós roubávamos a nossa própria avó, e era dinheiro alto. Até que um dia eu comprei uma garrucha e um revólver 32. Eu lembro que a gente brincando ali com aquilo, uma bala que a gente havia colocado disparou, pegou naqueles luminares da rua, nos postes. E ali começou a minha entrega para essa vida. Uma mãe dependente, ela teve que ser hospitalizada por aneurisma 2 vezes na cabeça, mais de 150 pontos. Com 8 anos eu cheguei no hospital, lembro até hoje. A minha mãe estava com o rosto inchado pela grade do hospital, porque eu não podia entrar. A minha tia a essa altura falava que cuidaria de mim, porque talvez a minha mãe não resistiria. Ela tinha voltado de um carnaval, ela tinha usado droga, a cabeça começou a doer em casa, quando de repente arrebentou uma veia, e ela teve que fazer a sua primeira cirurgia de aneurisma, e a segunda cirurgia. Mas Deus já estava preparando algo, porque no leito a minha mãe teve um encontro com Cristo. Mas eu não parei, e continuei com meu pai do outro lado. A essa altura também usando em grande quantidade, já afastado do meu pai, mas dentro do contexto da criminalidade próxima ao meu bairro. Vi amigos serem baleados na frente, vi amigos serem presos, vi amigo matar amigos, e esse era o cenário que eu possuía diante da minha realidade. Conheci os funks dentro dos aglomerados e das comunidades de Belo Horizonte. Para cheirar, eu lembro que eu deixava relógio, deixava tudo, irmãos, porque eu fazia parte de quem vendia, mas eu não queria. Então eu preferiria, naquele contexto, dar alguma coisa minha para manter o meu próprio vício. E já estava um pouco tarde demais, completamente dominado pela cocaína, todos os dias, cigarro, maconha. Eu cheguei num contexto de uma festa rei. Eu lembro que pela primeira vez eu fui colocar um comprimido na boca de uma das drogas, sem saber. Eu até orei dizendo que não me faça mal, Deus. E comecei a dançar sem parar, e a usar mais drogas, e um abismo atraindo o outro. Irmãos, o que Paulo está dizendo aos Coríntios, eu sou uma nova criatura, é porque no dia 17 do ano de 2007, viciado já em cigarro, o meu amigo vizinho sempre tinha, e eu fui à casa dele, Anastácio, o nome dele, e eu disse: irmão, eu vim filar um careta,
Ele chegou, me entregou o cigarro. A irmã dele já está nos braços do Senhor. Ela disse: Tiaguinho, vocês vão comigo na igreja hoje. Irmãos, eu lembro que eu me envolvia tanto em tudo quanto é tipo de espiritualidade. Eu pulava dentro de terreiros para poder roubar o suspiro, que naquele tempo era dedicado aos pais de santo. Se tinha comida, eu comia. Era de tudo, irmãos, envolvido. Contexto de comunidade, envolvia nas rodas, geral. E aí nesse dia, eu disse: não tem como. Primeiro, porque hoje é jogo do galo. E segundo, que a gente ainda precisa trocar uma ideia. Eu falei: Anastácio, você vai na igreja com a sua irmã? Ele disse: vamos. Eu falei: só se a gente fumar um. Nós fumamos um baseado e entramos para dentro do culto. O olho vermelhinho, igual está ali, ó, esse telão, ó, vermelho. O pastor começou a pregar e eu não entendia nada. E eu lembro que a essa altura minha mãe já era crente. O meu pai, no meio do caminho, desviou. E minha mãe orava de madrugada. Eu lembro até hoje, um dia eu vou voltar aqui, que ela pegou todo o salário dela e deu de oferta pela minha conversão na igreja dela. Tinha uma fogueira, e aí tinha que fazer um sacrifício. E aí eu lembro que eu disse: mãe, como é que a senhora deu tudo? O pastor está lá andando de carro, está lá viajando, e eu e a senhora passando dificuldade para comer. Um mês tomando sopa de couve com fubá. E eu falei: a senhora pega todo o dinheiro e entrega para a igreja, para Deus me converter? E ela não respondeu nada. Mas um dia, essa mesma mãe, sentada num culto, me vendo pregar, o Espírito Santo trouxe à minha memória, dizendo: um dia ela orou por você e deu tudo, e hoje você experimenta o que eu tenho para você. Segura. Anastácio, falei: negão, era o apelido. Vamos embora para o culto. Chegamos, todo mundo transtornado, desempregado. Eu não queria nem arrumar serviço, irmãos, eu corria de trabalho. E aí o pastor disse: quem que está aqui? E nessa igreja que minha mãe ia, o povo entortava, virava o olho, eu morria de receio, de medo, de pôr o pé. Eu sabia que eu estava encapetado. Eu falei assim: nessa hora que a gente pôr o pé na igreja, eu ia ser entorta, na hora. A gente não consegue nem chegar lá. E aí eu lembro que o pastor falou assim: quem está aqui? Deus vai abrir uma porta de emprego para você em 7 dias. O Anastácio olhou para mim, eu olhei para ele. Eu falei assim, rápido assim. Ele falou: é. Eu falei: mas esse é o problema, que eu não quero que ele abra a porta. Eu quero que ela continue mais fechada. Eles vão lá, irmãos, nós descemos a escada, chegamos na frente, o pastor orou por todo mundo, chegou em mim. Foi 7 dias, você vai voltar e vai contar seu milagre. Dia seguinte, segunda-feira, o telefone toca, uma prima diz: Tiago, consegui uma vaga de emprego para o meu irmão. Eu falei: que bênção, mas ele não pode ir, você pode? Eu falei: poder eu até posso, mas querer é bem diferente de poder. Irmãos, e era isso. Eu fui, por causa da pressão, por dentro e por fora. Cheguei, consegui o trabalho. E eu lembro que a moça falou: pode pegar seu terno. Eu falei: gente, terno? Você juiz de quê? Advogado? Ela: você vai trabalhar naquela cancela, abrindo e fechando para os alunos da PUC, da universidade, entrar e sair. Eu falei: mole para mim, ué. No primeiro dia de trabalho, mandam me chamar no radinho, no RH, ao nome do homem, Abraão. Eu falei: o que está acontecendo? Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Abraão me chamou no RH. Eu falei: esse Abraão vai me despedir. Irmãos, no dia eu falei para Anastácio: cara, estou trabalhando. Ele falou assim: está vendo?
Deus abriu a porta de um trabalho para você. O diabo tomou minha boca e disse: como é que Deus abriu para mim e para você não? Deus me ama mais do que você? Ele também não sabia falar. Ele se calou. O Abraão me chamou e disse: Tiago, pois não, Abraão, nós estamos sabendo do seu perfil. Falei: sim, sempre trabalhei, gosto de trabalhar, e para sempre trabalhareis. Ele: pois é assim que a gente gosta. Falei: eu também, Abraão. Tiago, a gente viu o seu perfil. Eu falei: eu já disse. Falei: pois é, você tem um perfil que a gente gosta. Falei: sério? Sim, você mora perto do trabalho. Falei: mas como assim? É porque aí a gente consegue pedir você para vir quando precisa, para substituir. Você não conhece um amigo que você possa indicar também, não? Eu falei: conheço, Anastácio. Irmãos, eu já fui na direção para contar. Não tinha WhatsApp. Eu estou falando de 2017. Era SMS, olhe lá. Irmãos, era de ligar a internet e esperar o telefone tocar, o sinalzinho entrar e torcer para ela não cair. E olha que eu sou novo, hein? Eu lembro que eu falei: negão, não consegui um trabalho para mim e no mesmo lugar para você. Ele falou: tá vendo? É Deus honrando a gente. Eu falei: é isso aí, vamos voltar para agradecer Ele. Vamos, a gente fuma um, agradece, fuma outro para voltar. Ele foi fechado. Fumamos um. Chegamos dentro do culto com o olho vermelhinho de novo. O povo devia pensar assim: esses meninos devem trabalhar a noite inteira e não dorme, né? 12:36. Irmãos, chegamos no culto, não entendi nada de novo. O pastor está entregando o envelope, igual a pastora a que ministrou sobre dízimo e oferta. Irmão, chegou em mim 50 pessoas. Falou assim: não sai do culto sem antes falar comigo. Glória a Deus. Eu doido. Falei assim: é polícia? Talvez, ou é ex-traficante. E o diabo falou assim: sai daí agora. Irmãos, faltando uns 20 minutos para o culto terminar, falei: Anastácio, eu vou na frente que eu vou fumar um careto lá no estacionamento e te espero. Estacionamento é só para ele saber, porque eu não tinha carro. E aí, irmãos, quando eu estou descendo a escada, quem está lá me esperando? O diácono. Paz, meu paz. Falei: que bom que você veio. Eu falei: pois é, só estava uma vontade da gente conversar rápido. Ele falou assim: enquanto eu passava o envelope, eu não sei quem é você, eu não sei de onde você vem e nem para onde você vai, mas eu preciso te falar: o que Deus tem com você é na palavra, porque Ele te chamou para ser um pastor. Irmãos, escutar isso para mim. Eu lembro que eu falei isso para o Anastácio. Ele falou: é, Tiaguinho, Deus está chamando nós mesmo, né? Eu falei: tá, vamos fumar um para agradecer isso. Fumar. Chegamos em casa. No dia seguinte, estou vestindo o terninho. Uma voz, estilo do Cid Moreira: Tiago. Eu falei: gente, mas parecia eu falando com a voz mais grossa. Irmãos, ninguém me chamava de Tiago, porque na rua você não tem nome, você tem apelido. Porque até isso o diabo faz a gente perder a nossa dignidade. Eu lembro que eu chegava em casa, a minha família escondia a comida de mim. Eu parecia um rato desenfreado com fome. Às vezes um tênis de R$500 no pé e a geladeira vazia. Uma realidade assim cruel.
Então não tinha credibilidade alguma. Então não tinha Tiago. Tinha vários apelidos. E aquela voz insistiu dizendo Tiago. E aí, irmãos, eu ouvi essa voz. E ele disse: vai até a janela. Irmãos, entre onde eu estava e até a janela do meu quarto, eu pensei: eu estou ficando maluco com droga. Do fundo do meu coração. Falei: cara, o que está começando a acontecer na minha vida? Eu cheguei na janela e tinha um vaso de uma planta seca, com galho seco, e a voz me disse: Tiago, cuida desse vaso, porque ele está seco e morto, assim como você, um vaso nas minhas mãos, seco e morto. Mas na medida que você cuidar desse vaso, eu vou cuidar de você. Eu vou trazer vida no meio da sua morte. Irmãos, eu lembro que eu fui buscar água até na cozinha, torcendo para minha mãe não perguntar o que eu estava fazendo. Porque se eu conto para ela que o filho dela está indo para o culto fumando baseado, e que uma voz pediu para eu regar uma planta, a minha mãe com certeza me internaria compulsoriamente. E eu voltei, reguei o vaso. Eu parei em frente à minha porta. O Espírito Santo me visitou e falou assim: eu vou mudar a sua história. Eu comecei a chorar, irmãos, cheio do Espírito Santo, a pedir perdão e a rir, como se eu estivesse sentindo uma graça que eu nunca tinha sentido em nenhuma droga. Irmãos, e olha que eu já usei um bocado de cada coisa. Cheirava de tudo, fumava de tudo, bebia de tudo, catuaba com groselha, álcool de posto. Irmão, só Deus para ter misericórdia da minha vida. Eu nunca tinha sentido o que eu tinha sentido naquele dia. Eu lembro que eu coloquei o terno, cheguei no trabalho e dei a minha primeira paz para alguém, sem saber, paz. Gente, era para dar boa tarde. E aí eu lembro que, para eu terminar a parte A do testemunho, falta só 1h30 para eu terminar. Escuta, estou brincando. Irmãos, eu lembro que na hora que eu cheguei para trabalhar, tinha um homem dentro do posto de trabalho, que o apelido dele era Leão. Eu falei: Jesus, é Abraão, é Leão, o que está acontecendo? Busca água. E o Leão estava pregando para um cara dentro do trabalho, e não viu eu entrando. Ele disse: e aí eu fui no culto, entreguei a minha vida para Jesus, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu fui dando passinho para trás, ainda estava fumando, amassei o maço de cigarro, joguei fora, saí dali, fui para o meio do mato, olhei para ver se ninguém estava vendo, e levantei a mão para o céu, e a lágrima desceu, e eu disse: Deus, eu não conheço o Senhor, mas a minha mãe te conhece, e se o Senhor me libertar do meu vício, dessa vida podre que eu estou vivendo, eu entrego a minha vida para o Senhor, e nunca mais eu saio da sua presença. Hoje, nesse ano, vão fazer 16 anos que o Senhor me alcançou, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo diz assim no verso 11, terminando: porque o que estava desaparecendo, isso, 11, verso 14, pois o amor de Cristo nos domina. Ele está dizendo que ele não era mais mesmo, estava vivendo em nome desse amor, a ponto dele, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo,
Ou seja, Paulo está ensinando: ser uma nova criatura é permitir o Espírito te guiar, o Espírito te forjar, o Espírito te amassar, o Espírito te preparar, o Espírito te dar autoridade, o Espírito movimentar o seu viver completamente. Ele diz assim: assim ninguém conheçamos na carne. Ou seja, não é para a gente ficar lembrando do que somos, do que temos, dos diplomas, das conquistas pessoais, porque eu considero tudo como esterco, como perda, a fim de alcançar a Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Entre vocês eu resolvi nada saber. Quem estava vendo eu fumar e cheirar numa sexta-feira, na segunda, sobrenatural, teve que ver o Tiago descendo a rua com uma Bíblia grande na mão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz agora: não conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, nasce de novo. Você acha que eu não tentei em alguns momentos voltar? Porque a gente acha que libertação é não sentir mais vontade de ligar para o contatinho. Pelo contrário, libertação é, mesmo com desejo, você agora viver para agradar a Cristo. Libertação não é não sentir vontade de praticar pecado, porque a sua natureza pecaminosa grita. É por isso que a obra do Espírito nos regenera e nos santifica dia após dia. Ele grita e te convence e te arrasta para a sua presença, para você experimentar uma novidade de vida. Para de lutar contra o chamado, ministério, dons, talentos e propósito que Deus confiou a você. Ele está ativando ministérios nessa noite. Jamais um dia eu imaginei ser usado por Deus, de pregar a palavra e Deus me mostrar em uma palavra de conhecimento ou sabedoria, uma palavra revelada, uma palavra profética, em pregar e alguém se render, porque para mim era impossível, mas a Bíblia diz: para Deus não existe, pois, nada demasiadamente impossível para Ele. Ele é dono do tempo, Senhor da história, Ele muda estações, Ele muda passado, presente e futuro. Ele pega os que são e os fazem assentar entre príncipe e poderoso, para confundir aqueles que se acham ser. Ele tira do último, coloca como o primeiro como o último. Ele confunde os sábios, Ele enlouquece aqueles que se dizem conhecedores. Isso tudo para mostrar que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fica de pé no seu lugar. Irmãos, a pastora ontem me entregou essa palavra do céu, porque durante muito tempo eu me envergonhei do meu testemunho. A minha esposa é minha testemunha. Eu não gostava de falar. A última vez que ela me ouviu dar um testemunho com mais detalhes, ela entrou em crise antes da gente casar e pediu Deus um sinal, se era eu. Mas dá tempo, enquanto está namorando, pede mesmo, porque depois que casar, meu irmão, vocês serão um próprio sinal de Deus,
de que Ele une propósito, é o que a gente experimenta. Amém? E Paulo disse: nova criatura é nascer da água e do Espírito, é passar pelas águas batismais, é confessar com a boca e crer no coração, como ele diz aos Romanos. Ser nova criatura é aquele que roubava, não rouba mais, o que mentia antes agora fala a verdade. Não é sobre não cair, mas é se levantar todos os dias, é entender, se Ele está chamando você, não tem como mais voltar. Ele já queimou os carros, Ele já tirou o seu navio que estava atracado, e agora você prossegue. Aquele que pega no arado, não olha mais para trás, ele prossegue, ele corre, ele insiste, ele vai para cima e ele experimenta aquilo que jamais ele um dia imaginou. Você veio querendo apenas um milagre no casamento, mas você sai daqui com milagre no casamento, um milagre em casa, um milagre no trabalho, um milagre completo na sua história. Feche os seus olhos. A pastora disse ontem: Diniz, eu vejo uma caneta na sua mão, mais um livro que Deus vai te entregar, e é sobre o seu testemunho. Mas durante muito tempo foi vergonha. Mas ontem eu fui ativado, porque eu descobri no dicionário Aurélio o que é uma testemunha e um testemunho. Diante de uma jurisdição, olha só o que diz: um testemunho ou uma testemunha, obrigatoriamente, ele deve comparecer devidamente ao que foi convocado. Não dá para voltar se fomos convocados pelo Rei dos Reis. Ele tem a obrigação legal de comparecer ao tribunal, e vai ser assim. Quando Ele voltar em glória, estaremos todos diante do grande tribunal, mas à direita serão as testemunhas que proclamaram, as testemunhas que anunciaram e as testemunhas que foram fiéis. Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, para a vida eterna, onde não há choro e nem morte e nem ranger de dentes. Segura. Outro: o não comparecimento de uma testemunha legal diante de uma convocação de um juiz. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Pode resultar em penalidades legais. Não cumprir o chamado, uma vez que foi chamado, pode amontoar brasas de condenação e juízo sobre a sua cabeça. Eu voltarei para cobrar os talentos que eu entreguei, cada um na sua medida. Segundo, a testemunha tem que falar a verdade e ser honesta. Irmãos, não dá mais para enganar, jeitinho, não dá mais para pular cerca, não dá mais para o contatinho, não dá mais para cultuar no fé e voltar a se lambuzar amanhã. Acabou. A partir de hoje, uma nova criatura. A testemunha é obrigada a prestar ou a afirmar o que ela vai dizer antes de testemunhar que é uma verdade.
O mundo pode não crer, todo ele em Deus, mas eles têm que ver você, que um dia vivia de um jeito, agora vive do outro. Isso eles têm que conviver. Antes quem dava trabalho na empresa, agora acrescenta. Antes quem era vergonha na família, agora é uma bênção. Antes quem dava calote, agora empresta e é generoso, porque experimentou uma novidade de vida. Eles precisam conviver com isso. Olha só, 3, impossibilidade de mentir. Uma nova criatura e uma testemunha diante de um tribunal não pode mentir. Por quê? Mentir como testemunha em um processo judicial é considerado perjúrio e é crime punível. Portanto, é crucial que a testemunha seja honesta e não distorça os fatos. Você vai falar exatamente de onde ele te tirou, mas para onde ele está te levando. E para onde é que ele está me levando? Onde as ruas são de ouro, onde o mar é de cristal, morte e choro, tristeza e dor, no soar da última trombeta, ele será descortinado como uma cortina, e veremos a glória do unigênito de Deus, não mais como cordeiro, mas ascenderá em seu cavalo branco, o leão da tribo de Judá. Terminando, a testemunha, a relevância da informação, deve falar apenas sobre os fatos que presenciou. Não viva do milagre do vizinho, fale do que Deus está fazendo aí dentro, fale do que Deus fez aí dentro. Você apenas não vai contar testemunho de outro, você será o próprio testemunho vivo. Eu posso dizer, eu tinha um caroço, eu tinha uma hérnia, eu tinha um problema pulmonar, mas agora não tenho mais. Eu estava endividado, estava preso, mas agora liberto. Mas o principal, eu era pecador, mas agora justificado. Eu era escravo, mas agora sou filho e livre. Estou tentando terminar, não consigo. Credibilidade. Uma testemunha pode ter um grande impacto. Nós não seremos testemunhas sem credibilidade. Todo crente é caloteiro. Se alguém deu calote antes, eu não sei se era crente, mas eu não dou, assim como você. Credibilidade. Crente dá a palavra e vive sobre ela, sim, sim, não, não. E para terminar, em suma, as testemunhas desempenham um papel crucial num sistema judiciário, fornecendo informações e evidências que auxiliam na tomada de decisão justa e imparcial. Então, para que eles saibam do que Cristo fez, do Cristo que veio encarnado, que padeceu diante de Pôncio Pilatos, que foi crucificado em uma sexta, mas ao domingo ressuscitou. Como eles saberão se eles não leem? Nós testemunharemos. É verdade, está escrito. Segundo, é verdade, pode ver que agora eu não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura.
Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vamos, exalte a Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver Vamos. algo novo. Diga isso, eu quero viver, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, Espírito Santo, me visite. Eu quero conhecer. Diga, mais Espírito de Santo, ti. eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Vamos, vamos, igreja, vamos. Vem, Espírito Santo. É uma noite de salvação, Vem, Espírito uma noite de vem, milagre. Vamos. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Oh, 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 oh. Levante uma das suas mãos, feche os seus olhos e declare bem alto, bem alto. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Ele está incendiando ministérios nessa noite. Santo Espírito, Ele está restaurando famílias nessa Santo noite. Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga, incendeia, Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Vamos, cante isso. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero seus olhos. viver, eu quero viver. Continue declarando isso. Faz meu coração. Oh, Diga, faz mais uma vez. fazendo todo medo desaparecer. Vamos, 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 vamos. Quero viver, eu quero viver. Isso. Com seus olhos fechados, coloque uma das suas mãos na altura do seu coração. Você que está nos assistindo também, você que pode, feche os seus olhos. Eu preciso orar junto com você nessa noite. Você que me ouve nessa noite, eu gostaria que você repetisse comigo dizendo essa oração bem alto: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra. Eu creio que Jesus Cristo, diga, é o meu único e suficiente
Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me afastei, mas nessa noite eu volto arrependido, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Diga bem alto: eu faço essa oração me entregando e me reconciliando. Diga: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ainda com seus olhos fechados, todos vocês, eu gostaria que ninguém saísse. É um momento também importante dessa noite. Com seus olhos fechados, você que orou, talvez não pela primeira vez, mas de todo o coração pela primeira vez, confessando Jesus Cristo como seu Salvador, aqui junto comigo. Mas talvez você até caminhou com Ele, mas você se sente indigno de voltar, por medo de ser julgado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, recebe perdão e misericórdia. Jesus quer restaurar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Eu vou contar até 3, sem constrangimento algum. Você que orou, entregando a sua vida para Jesus e se reconciliando, você vai levantar uma das suas mãos quando eu terminar de contar, e eu quero conhecer você. Eu preciso conhecer você, eu preciso te ver. 1, 2, 3. Pode levantar bem alto. Uma mão levantada, outra, glória a Deus. Mais mão levantada ali, aleluia. Outra mão ali, outra mão, glória a Deus. Nós temos mão levantada aqui. Você pode exaltar, várias mãos levantadas. Exalte a Jesus, glória. E você que também está nos assistindo, você também pode tomar essa decisão. Deixa a gente ser um instrumento de Deus na sua vida. Por favor, nos procure. Nós temos também uma forma de acompanhar você, mesmo distante. Nós queremos ser resposta na sua vida. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, só mais um minutinho. Vem aqui na frente, por favor. Deixa a gente orar por você. Vem. Ajude aí, meu irmão. Se você viu alguém levantando a mão do seu lado, diga: vem. Glória a Deus, uma noite de salvação.